As mães, abra sua Bíblia comigo. Ficou mais forte do que com a igreja inteira, não entendi. Mas enfim, Salmo 113, versículo 9. Salmo 113, versículo 9. Vai dizer assim. Quem encontrou diz amém. Quem vai ler no telão? Então acompanha comigo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O salmista declara que Deus é quem proporciona, presta atenção nisso. O salmista declara que Deus quem proporciona o dom da maternidade, porque é Deus que faz com que a estéril habite em família e faz com que ela seja uma poderosa mãe de filhos. Nós temos testemunhos extraordinários aqui na igreja de pessoas que já tinham perdido a esperança na maternidade de ter filhos, e Deus, de uma forma extraordinária, tem proporcionado essa alegria e essa dádiva a essas pessoas. E o meu coração se alegra com isso, porque isso é um milagre poderoso que somente Deus pode fazer. Diga amém. O milagre da maternidade, principalmente quando existem complicações, quando existem situações, circunstâncias, somente Deus pode fazer. E Deus é quem faz, Deus é quem dá o dom da maternidade, porque é exatamente isso. Eu comecei aqui falando de algumas frases conhecidas, que é a frase que toda mãe fala. São frases que já vêm carimbada em toda mãe, elas falam isso. E como é bom a gente poder conviver com as nossas mães. E olha aqui para mim, talvez você está aqui hoje e você já não tenha mais a sua mãe, presta atenção nisso. Talvez você está aqui hoje e você não tenha mais a sua mãe com você. Mas deixa eu te dizer algo, com toda a convicção, ela deixou um legado. E quando você vive esse legado, você está honrando a memória da sua mãe. Com toda a convicção, ela deixou uma trajetória, uma história. E quando você vive por esse legado, você está honrando a vida daquela mulher que foi usada por Deus para dar a você o dom da vida. Como é extraordinário a gente poder ter alguém para a gente chamar de mãe. Como é extraordinário a gente poder ter alguém que a gente pode olhar e saber que nos ama incondicionalmente, porque esse é o amor de uma mãe, um amor incondicional, um amor que desconhece limites. Eu não sei se você tem a sua mãe viva ainda, mas se você tiver, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, porque o que Deus espera de mim e de você é uma atitude de honra para com os nossos pais no geral. Mas hoje, como é o Dia das Mães, eu quero trazer isso um pouco mais voltado para as mães. Quem está me acompanhando aí diz aleluia. Eu quero falar sobre 3 princípios aqui rapidinho, para a gente poder começar as apresentações. Primeiro, mãe, o dom da maternidade é um dom sacrificial. Ser mãe é uma dádiva divina, é receber de Deus o dom do amor. Porque, irmão, eu acho que a gente desconhece um amor mais profundo e mais verdadeiro e mais genuíno do que um amor de mãe. Desconhecemos o limite que uma mãe pode chegar pelo seu filho, pela sua filha. Então entenda algo, o amor de mãe é um amor sacrificial, é um dom que Deus concede. Quem está acompanhando aí diz aleluia. É um elo tão forte e inquebrável. Isaías 49:15 vai dizer assim, ó: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Olha aqui que Deus está dizendo. Será que existe? Deus está fazendo uma pergunta. Será que existe uma mãe que possa se esquecer do filho que gerou, do filho que ainda mama,
E Deus vai e completa dizendo assim: olha, se por acaso esse absurdo acontecer, se por acaso isso chegar a acontecer, saiba que o amor de Deus por você nunca, nunca, nunca vai terminar, vai acabar. Ainda que possa acontecer algo que é tão contrário à natureza, que é o caso de uma mãe deixar o seu filho e abandonar o seu filho, Deus garante que Ele nunca vai deixar você. Quem está acompanhando diz aleluia. O amor de mãe é incondicional, puro, e é o que mais se aproxima do amor de Deus. 1 Coríntios 13:2 vai dizer assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. E quando você olha para o relacionamento de uma mãe com o filho, você vê o retrato do amor. Uma pessoa que ela abre mão do conforto dela se precisar, ela abre mão de um direito dela se precisar, ela abre mão talvez de alguma coisa que ela gosta se precisar, para fazer em prol do filho. Eu posso dizer aqui, minha mãe criou 4 filhos sozinha, e os filhos dela é tudo grande assim, igual eu e o pastor Jefferson, assim, tudo parrudo, né? Tinha que trabalhar bastante para nós poder comer, porque os meninos comiam demais. E quantas vezes eu lembro dela vivendo o mínimo do mínimo para poder fazer alguma coisinha para os filhos. Quantas vezes eu lembro dela vivendo, às vezes de forma até escassa, para que os filhos pudessem ter. E eu sei que isso não é uma exclusividade dela. Eu sei que todas as mães fazem ou já fizeram isso para os seus filhos. Todas as mães. É por isso que quando nós entendemos que mãe é algo sagrado, que mãe é algo que realmente é um dom que Deus dá para ela, e Deus nos deu como filho para ela, e ela nos amou com o amor mais puro e genuíno que pode haver. Por isso, irmão, olha aqui para mim, não importa se a sua mãe é perfeita ou não, provavelmente não será, até porque não existe ninguém perfeito. Você deve honras à sua mãe. Vou dizer de novo que dá tempo do filho poder dar pelo menos glória a Deus, tá? Não importa se ela é perfeita ou não, você como filho deve honra à sua mãe. E eu falei domingo passado, dentro da série sobre princípios, que honrar não é você cometer os mesmos erros, porque os nossos pais, eles foram fiéis àquilo que chegou até eles, mas para nós chegou uma realidade diferente. Eu fico vendo, antigamente parece que as coisas eram mais difíceis, né? Raramente você via uma casa antigamente com ar-condicionado, raramente você via alguém tomando banho no chuveiro quente. Isso do tempo que nós éramos mais guri. Eu tenho 37, então coloca aí uns 30 anos para trás. Rapaz, 30 anos para trás, sangue e fogo. 30 anos para trás, as coisas não eram tão simples assim. Hoje em dia, irmão, tudo é mais fácil. Você pega o filho, ele já tem ar-condicionado no quarto dele. Às vezes o pai foi ter ar-condicionado no quarto, irmão, demorou. Às vezes os filhos já eram grandes. Hoje o filho adolescente tem ar-condicionado no quarto dele, e não tem problema nenhum em ter isso, amém? Aí o ar estraga, o menino reclama: ai, que calor, mãe, vou dormir com a senhora, meu ar estraga. Normal você pegar adolescentes com iPhone, nada contra, viu, irmão? No nosso tempo, irmão, nem sequer telefone existia. Você está entendendo? Eu estou falando isso para ter um comparativo do quanto a vida é mais fácil hoje do que era antigamente, e do quanto nós como filhos somos mais ingratos hoje do que éramos antigamente. Porque como filhos temos tudo de mão beijada, porque o amor de mãe é um amor que transcende a compreensão humana. É óbvio que a mãe sempre vai querer fazer o melhor para o filho, vai tirar dela para dar para o filho, mas o que se espera do filho, de mim e de você que somos filhos, é o mínimo de gratidão possível por esse ser tão abençoado, que além de ter nos dado a vida,
ainda nos deu tudo o que podia dar, e até quando não podia. E às vezes a gente vai vivendo e a gente vai esquecendo. Hoje em dia você não pode dar uma responsabilidade para um adolescente de 15 anos, 16 anos, porque é muito novo, coitado. É neném da mamãe. Antigamente a gente ouve falar dos nossos pais. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, muitos vão lembrar de histórias dos pais aí que com 7 anos de idade já ajudava os pais na roça. Quer ver, tem alguém que tem história dessa na família? Que seus pais aí com 7, 8, 10 anos já ajudava. Hoje você pede para um guri de 15 anos lavar o banheiro. Não, não pode. Como é que é o nome da lei lá? O nome da lei que não pode? Me ajuda aí, a lei que não pode lá. A lei das crianças e dos adolescentes. Essa lei deve ter sido vindo lá de um... Foi o diabo que criou essa lei e mandou lá para eles aprovar, só pode. Que você não pode nada. E nós estamos incentivando uma geração a viver debaixo de desonra. E sabe o que vai acontecer, irmão? Essa conta uma hora vai ter que fechar. Olha aqui, pai e mãe que está aqui me ouvindo, olha para mim. Se você permite seu filho tratar com você com desonra, porque seu filho pode até fazer, mas existe uma permissão do seu coração. Se você permite, saiba que essa conta uma hora vai ter que chegar para ele. E vai ter que chegar. Porque é um princípio que está sendo quebrado. Quem está entendendo diz amém? Nós como pais precisamos e devemos também ter a consciência de que os nossos filhos vão colher daquilo que tem plantado. E como é comum a gente ver adolescente gritando com os pais. Como é comum a gente ver adolescente brigando com a mãe, desrespeitando, desonrando. Essa conta uma hora vai ter que chegar. E se você pai, se você mãe ama seus filhos, ensine-os para que eles não precisem passar por isso. Quem está entendendo isso diz aleluia. Você, filho, converta o seu coração. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria e derramaria uma unção, que o coração dos filhos se converteria ao dos pais, e dos pais aos filhos. Isso fala de uma restauração familiar. Uma restauração familiar. Você precisa, como pai, como mãe, restaurar esse princípio dentro da sua casa. Às vezes são coisas simples. Chega a hora do almoço, cada um come para um lado, um pega o prato, vai para a TV, outro pega outro prato, vai para o quarto, e todo mundo come separado. Essa é uma hora importante. Essa é uma hora de você fundamentar princípios poderosos na vida dos seus filhos. Quem está entendendo isso diz amém. Desliga essa porcaria dessa televisão na hora do almoço na sua casa. Desliga, pastor, não desliga, quebra, joga fora, doa, vende, faz alguma coisa, mas não deixa você perder a sua família por conta de uma televisão, por conta de um celular. A honra que os seus filhos devem a você precisa partir de você, pai e mãe. É você que estabelece limites. É você que impõe limites. Às vezes a gente vê, aí vai o pai, mas, tadinho, ele não para, pastor. Não, como assim não para? Como que um pai fala com o filho não para? O que nós estamos fazendo com a nossa geração? Esses dias alguém, pastor, essa geração está mimada. Mas quem mimou a geração? Nós somos os pais deles. Vocês são as mães deles. Se alguém está mimando, somos nós. Existe uma responsabilidade sobre nós, pais e mães. Escute o que eu estou te dizendo, mãe. Seus filhos vão colher dos frutos do que eles estão plantando. E olha aqui para mim, mãe,
você não vai conseguir impedi-los. Não vai, porque a lei da colheita é uma lei da vida. A desonra que eles estão praticando e que você está tolerando, que você está permitindo, eles vão colher. E parte dessa responsabilidade, se você permite, é sua. Eu não estou falando sobre espancar ninguém, eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando, irmão, sobre o mínimo que a gente precisa para ser família. Quem está me entendendo aí diz amém. É o mínimo. Tão bonitinho lá em casa, a gente senta para comer todo dia, a gente só almoça junto. Eu, a pastora e o José. Às vezes tem mais alguém, mas geralmente eu, a pastora e o José. A gente senta, o José senta na cadeirinha dele, eu pego na mão dele aqui, pego na mão da pastora, a pastora pega na mão dele, nós três vamos fazer a oração do almoço. Pastor, mas não entende nada, não importa que ele entende ou que não entende. Nós estamos fundamentando um princípio poderoso na vida dele. E é sobre isso. E eu não estou aqui, irmão, falando para pagar de perfeito para vocês. Muito pelo contrário, a minha família tem muitos problemas. Mas dentro do meu coração eu decidi a me empenhar para fazer com que os meus filhos possam atingir o alvo. A Bíblia diz que eles são flechas na mão do valente. Mas quem aponta essas flechas somos nós que somos pais. E sobre as mães, o segundo tópico já vamos falar, está uma responsabilidade um pouco maior nessa história. Segundo tópico, mãe, uma virtude. Como diz o ditado popular, quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. A vida da mulher nunca mais é a mesma desde que tem filhos para cuidar e demonstrar amor. As primeiras lições da vida aprendemos com a mãe, não é com o pai. As primeiras lições de uma criança na vida, ela aprende com a mãe. Só as mães aí dizem amém? Esses dias eu estava vendo, aliás, minha esposa me falou que a criança depois que nasce, por 3 meses ela acha que ela e a mãe é uma coisa só. Depois do 3º mês que ela vai descobrir que tem pai. Só para você ter uma ideia. Depois do 3º mês a criança cai a ficha. Tem um pai, está aqui também. Existe uma ligação muito forte entre a mãe e o filho. E vocês, mães, precisam usar dessa estratégia, usar dessa ferramenta para que vocês possam instruir e orientar os seus filhos. Quem está me entendendo aí diz amém. Uma mãe cheia do temor de Deus cria filhos que farão a diferença na terra. Coloca para mim 2 Timóteo 1,5, por favor. 2 Timóteo 1,5. Uma mãe cheia do temor de Deus cria filhos que vão fazer a diferença na terra. Olha só esse exemplo. Paulo falando sobre Timóteo. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que habita em ti também. Olha o que Paulo está dizendo. Eu tenho certeza que a fé que eu vi habitar, Timóteo, na sua avó e depois na sua mãe, eu tenho convicção que essa mesma fé habita em você também. Sabe o que significa isso? Transferência de legado. Transferência de legado era com a avó passou para a mãe, agora a mãe transferiu para o filho. Quando você vai ler a história, Timóteo foi um grande homem de Deus, que fez a diferença no seu tempo. Talvez você pense, pastor, porque ele era discípulo do apóstolo Paulo. Não, Paulo está dizendo aqui, olha, a mesma fé que eu vi na sua avó e que eu vi na sua mãe, eu encontrei ela em você também, Timóteo. Isso significa, irmão, transferência de legado. Esses dias eu fui num... Não posso nem falar onde é que eu fui. Eu fui num lugar, e aí conversando com o rapaz, ele falou assim, pastor, que eu vou ensinar, eu vou criar meu filho para ele ser livre. Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, interessante, me conta mais. Ele falou, não, que eu quero que ele seja livre para ele escolher o que ele quiser. Eu falei, que bacana, rapaz, sério? Não, ele vai ser livre, pastor. O que ele quiser ser, eu vou dar maior apoio para ele. Eu falei, rapaz, eu já vou começar a orar por você. Mas por que, pastor? Eu falei, você está doido da cabeça? Eu
falei totalmente o inverso do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Você está dizendo que você vai criar seu filho para ele escolher livremente. Você vai ser omisso como pai em orientar o seu filho naquilo que é necessário. Esse exemplo da avó e da mãe de Timóteo mostra para nós que é um legado que se transfere. Olha para quem está ao teu lado aí e fala assim: a fé é um legado que se transfere. A fé é um legado que se transfere. Ou seja, seus filhos vão crer em Deus, nem mais e nem menos, mas do mesmo tanto que você, mãe, crê. Porque a fé é um legado que se transfere. A primeira expressão de fé genuína que Timóteo tem é de sua mãe e de sua avó. Olha só essa frase interessante. O ex-presidente americano Abraham Lincoln disse acertadamente: as mãos que embalam o berço governam o mundo. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Porque a maneira como você cria os seus filhos vai influenciar diretamente no impacto que eles terão no mundo. As mãos que embalam o berço são as mesmas que governam o mundo. O próprio Abraham Lincoln reconheceu dizendo: eu só cheguei onde cheguei por causa da minha mãe. Às vezes você, mãe, acha que é um papel muito simples, muito singelo. Ah, pastor, mas é só cuidar dos filhos. Mas você pode fazer isso com todo o amor, com todo o temor. Você pode e deve fazer isso com todo o coração, ensinando seus filhos princípios poderosos da palavra de Deus, que vão mudar a vida dele para sempre. Você pode ensinar princípios extraordinários para os seus filhos, que vai fazer eles terem portas abertas quando eles tiverem idade. Você já parou para pensar nisso? Quando o seu filho crescer, você gostaria que ele fosse bem sucedido, sim ou não? Sim ou não? Todo pai quer. Mas o que você tem feito para isso? Ah, pastor, eu tenho pago uma boa faculdade. Não, não é sobre isso apenas. Isso é bom, isso ajuda. Mas o exemplo que você está dando dentro da sua casa, pai, mãe, isso vai falar muito mais do que a faculdade que seu filho está fazendo. Porque ele pode ser um bom médico, porém uma pessoa totalmente sem caráter, que não vai adiantar de nada. Porque o que nós ensinamos dentro de casa, muitas vezes não é uma profissão, mas muitas das vezes é o fundamento que os nossos filhos precisam para ser cidadão de bem lá fora, para ser homens e mulheres de Deus, respeitados, honrados, íntegros, honestos lá fora. Quem está entendendo isso diz amém. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará desse. E presta atenção. Talvez você fale: não, pastor, mas eu falo com meu filho todo dia. Olha aqui para mim, deixa eu te alertar sobre algo. Não é sobre o que você fala para ele, é sobre aquilo que o seu filho vê você fazendo. Seu filho vê você levantando a voz para o pai dele, é sobre isso. Seu filho vê o pai dele levantando a voz para a mãe dele, é sobre isso. Porque quando a gente vem para dentro de um culto como esse, todo mundo levanta a mão e toca uma música bonita. Irmão, todo mundo é crente, sim ou não? Sim ou não? Mas na verdade a gente mostra que a gente é crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nesses dias não tem culto, mas nesses dias você que é a igreja de Deus está andando pela cidade, e você é a carta viva que as pessoas estão vendo. A maneira como você, pai, trata a sua esposa na frente do seu filho. Esses dias o José descobriu uma outra função. Sempre que eu vou sair alguma coisa, eu pego e dou um beijo na Natália. E aí esses dias ela estava dando mamar para ele estava acordado, ainda fui dar um beijo nela. Aí ele olhou para mim assim, fez uma cara, tipo assim,
que você está fazendo? Aí eu beijei ela de novo. Ele riu. E agora toda vez que eu vou beijar ela, que ele está vendo, ele começa a dar risada. Sabe o que ele está aprendendo? Como um homem deve tratar uma mulher. E embora a Bíblia ensina isso, mas não adianta, irmão, eu trazer um monte de princípio falado, se a minha vida no cotidiano não reflete isso para a vida dos meus filhos. Você consegue entender que é muito mais do que aquilo que a gente fala? Ensina a criança no caminho que deve andar, não é apenas sobre aquilo que nós falamos para ele, mas é a maneira como nós decidimos viver. Quando você, pai, trata bem a sua esposa, a sua filha está vendo, e esse vai ser o referencial de homem, de marido, que ela vai querer para a vida dela. Você não vai ter necessidade depois de falar para ela: olha filha, tem que tomar cuidado com o mundo, porque tem pessoas más. Não, pela sua conduta, pela maneira como você tratou a mãe dela a vida toda, ela vai olhar e falar assim: eu quero alguém igual meu pai para mim. Qualquer coisa que é menos do que isso, está totalmente rejeitado, descartado, porque o meu padrão de homem está lá em cima. O meu padrão de homem está lá em cima. Por quê? Porque eu estou vendo a maneira como um homem deve tratar uma mulher dentro de casa. E isso não é sobre não ter problema, tá bom, queridos? Eu e a pastora temos problemas direto e reto, nem parece, né? Nós é quase santo, né? Tem quase asa, tem quase uma auréola. Problema direto. Mas uma coisa eu já falei com ela, falei assim: ó, quando a gente precisar conversar, a gente não discute, a gente conversa. Porque quem discute é criança, adulto senta para resolver problema. Se a gente precisar resolver problema, a gente senta, vai lá para o lado, fora da vista do José, e a gente vai debater as nossas coisas como casal, mas nunca na frente dos nossos filhos, porque a imagem que eles têm que ter não é de pais perfeitos, mas é de pai e de mãe que sabem tratar um ao outro, porque é isso que eles vão levar para a vida deles. Quem está entendendo isso diz amém. Ensina o menino no caminho que deve andar. É isso que a Bíblia espera de mim e de você. É isso que Deus espera de mim e de você. E a gente ensina com atitude. Eu tenho dito isso aqui, eu preciso tirar aqui 2 minutos para me falar sobre isso. No dia que eu entendi, presta atenção nisso, pai e mãe. No dia que eu entendi que se eu for dizimista, o meu filho vai ser abençoado lá na frente. Irmão, para mim essa era a chave que precisava. De verdade. Porque eu entendi que eu posso deixar os céus abertos sobre ele. Sabe por quê? A Bíblia diz, irmãos, que os nossos filhos vão colher daquilo que nós fazemos. Se os nossos filhos vão colher daquilo que fazemos, e se eu tenho um posicionamento de fidelidade a Deus, você pode ter certeza que quando eles chegarem no tempo deles, de fazer o trabalho deles, de escolher a profissão deles, eles vão encontrar céus abertos nessa área. No dia que eu entendi isso, eu falei: nunca mais, porque eu não quero, irmão, deixar céus fechados sobre os meus filhos, porque a vida é difícil, sim ou não? Me ajuda aí, a vida é difícil, sim ou não? Imagina com os céus fechados sobre eles. No dia que eu entendi isso, falei: para mim está resolvido. Se os meus filhos vão colher desse princípio, está resolvido. Se os meus filhos vão colher da minha fidelidade a Deus, está resolvido. E para mim isso foi um negócio que resolveu no meu coração há muitos anos. Porque às vezes nós não entendemos, nós nos esforçamos para poder pagar um bom colégio, uma boa faculdade, para dar bons materiais, para dar boa roupa, para dar um bom celular, e o principal nós esquecemos, porque tudo acontece no mundo espiritual primeiro. Entenda isso, pai e mãe que está aqui, me ajuda aí a pregar, olha para esse irmão e fala assim: tudo acontece no espiritual primeiro. Antes de acontecer no natural, primeiro acontece no espiritual. É básico. Quando eu entendi isso, eu falei: nunca mais, porque eu não quero deixar um peso sobre os meus filhos, eu não quero deixar céus fechados sobre eles. Eu quero que meus filhos tenham um legado de um homem que andou com Deus e que foi fiel a Deus em tudo aquilo que Deus pediu para ser, seja o que for. E olha aqui para mim, pai e mãe, é isso que os nossos filhos esperam de nós. Não é pessoas perfeitas, não é pais perfeitos. Nossos filhos esperam de nós pessoas obedientes a Deus. Dá uma olhada para esse irmão e fala assim: seu filho espera de você obediência a Deus. Obediência a Deus.
Terceiro e último ponto aqui para nós poder ir para as apresentações, para dar uma aliviada também, né, irmão? Ficou meio pesado, né? Calma aí que o pessoal da recepção vai trazer uma salmoura para a gente passar nas costas já já. Pode apanhar desse tanto, né? Terceiro e último, a mãe carrega uma missão tríplice. A vida de uma mãe é uma missão contínua. Mãe, a missão do amor. Como eu já li, Coríntios, dizendo que de nada adiantaria se nós tivéssemos tudo e não tivesse amor. E a mãe é a expressão desse amor. Olha aqui para mim, irmão. Não sei se você já teve a oportunidade de passar na frente de presídio no domingo. Quem já fez isso? Passar na frente de presídio nos domingos, no horário de visita? Procura um homem lá para você ver se você acha. Se você achar, é filho, é irmão. Pai, dificilmente você vai encontrar. 99% das pessoas que estão lá, sem nenhuma dúvida, são mães. Ah, porque apoia o filho? Não, não apoia o erro do filho, mas é mãe. É mãe. Quem está entendendo isso? Porque é um amor incondicional. Ah, fez errado, mas é mãe. Fez errado, mas é mãe. Quando uma mãe vai para a porta de um presídio, ela não está dizendo eu apoio o que o meu filho fez. Ela está dizendo apesar do que o meu filho fez, por pior que tenha sido, ele continua sendo meu filho. E eu não irei abandoná-lo nesse momento difícil. E é isso que nós precisamos entender. Uma das missões da mãe é o amor incondicional. Se você precisar, irmão, pode ter certeza que a sua mãe arruma de onde não tem, para poder dar para você. Certeza absoluta. Segunda missão da mãe, a base do lar. Diga comigo, a mãe. Todo mundo, a mãe é a base do lar. Provérbios 14:1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Quando você se depara com uma mãe sábia, ela faz da casa um lar. Olha aqui para mim agora. Você que é mãe, você que não é também, vai ser. Já olha aqui para você. Quantas mulheres, por falta de sabedoria, têm feito das suas casas uma casa rixosa, uma casa de guerra, uma casa de tensão, de peso. Presta atenção, se o marido não está bem, ele não desestabiliza a casa. Se os filhos não acordam bem, pode causar um desconforto, mas não desestabiliza a casa. Vai a mãe acordar mal para você ver. Bagunça tudo, irmão, sim ou não? Sim ou não? Pastor Natália, quando ela acorda com a pá virada, irmão, eu já falo, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu começo a rever, eu falo, Deus do céu, mas eu não estou fazendo nada. Aí eu não quero falar com ela para não levar uma patada, eu vou mandar uma mensagem. Bom dia, amor. Pela mensagem que ela vai responder, eu já sei, irmão, se rolou ou se não rolou. Se ela manda assim, bom dia, lasca, eu pisei na bola, alguma coisa. Vai eu ver o que eu fiz para poder consertar. Aí quando ela manda assim, bom dia, meu amor, eu falo, ufa, glória a Deus, vamos embora, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Porque quando a mulher, quando a mãe está emocionalmente instável, ela bagunça com o emocional de todo mundo. Por quê? Porque a mãe é a base da casa. É a base. Quem está entendendo isso diz amém. Então você, mulher, você, mãe, tenha sabedoria. Eu sei que ninguém faz isso aqui das mães e das mulheres, mas eu vou falar porque vai que, né? Se alguém na internet está precisando ouvir. Não faça da sua casa uma casa de briga, uma casa de maldição, onde você fica maldizendo o tempo todo. Use a sua boca para o bem, para abençoar. Cuide com as palavras que você fala para os seus filhos, porque você é a base, você é o fundamento dessa família. Você é a mulher sábia que edifica a casa. Você é a mulher sábia que edifica o seu lar. Essa é a sua missão como mãe. Diga amém. E terceira e última missão: a mãe tem o poder de fazer do seu lar um lugar extraordinário. E a última, a mãe, um legado de fé. Provérbios 6:20. Mãe, um legado de fé. Provérbios 6:20. Isso aí.
Leia comigo. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Você, mãe, tem o poder de deixar um legado de fé para os seus filhos. Você, mãe, tem o poder de deixar um legado de fé para os seus filhos. E só depende de você. Deus te deu total condições e capacidades para isso. A maneira como você conduz o seu lar é um reflexo do legado que você está deixando. A maneira como você conduz seu lar é um reflexo do legado que você está deixando. Qual é o legado que você, mãe, está deixando para os seus filhos? Qual é o legado que você, mãe, está deixando para os seus filhos? Quando o seu tempo acabar na terra e quando você for embora, o que os seus filhos vão falar de você? Porque um dia todos nós partiremos daqui, irmão. A hora de cada um vai chegar. Ou Jesus vai voltar para resgatar a igreja e vamos todos de uma vez, ou cada um vai indo por vez. Qual é o legado que você tem deixado? Nós estamos esperando a Maria. Já está quase, né, amor? Já está de 8, né? 8 meses já. Quase 9. Está quase chegando, irmão. Depois o beijo. Porque eu sou um homem de fé. Qual legado, mãe, você está deixando para os seus filhos? Quando seus filhos olharem para você, o que é que eles vão lembrar? Do que é que eles vão lembrar? Quando seus filhos olharem para o seu legado, mãe, vai ser um legado de uma mulher de fé, assim como a avó e a mãe de Timóteo, a ponto de Paulo elogiar, dizendo assim: olha, eu conheci a fé da sua avó e conheci também a fé da sua mãe, e eu tenho convicção que é a mesma fé que habita no seu coração, Timóteo. Mães, Deus te chamou para você deixar um legado extraordinário para sua família, para sua casa. Deus te chamou para você viver algo extraordinário sobre a terra, ainda que talvez na simplicidade, mas algo extraordinário. Se coloca de pé no seu lugar. Quero orar por você hoje. Se você está perto da sua mãe, junta com ela aí agora. Provavelmente já vai estar, né? Mas se você junta com ela aí. Esse dia não é apenas sobre presente. Falei brincando, quem já deu, quem não deu, enfim. Não é sobre o presente que você dá. Na verdade, filho, a maneira como você vive é o melhor presente que sua mãe pode ter. A maneira como você vive, filho, filha, é o maior de todos os presentes que você pode oferecer à sua mãe. Louvado seja Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E você, filho, filha, orasse agora pela sua mãe. Talvez você precisa pedir perdão, não sei. Se você precisar, irmão, você está no melhor ambiente para fazer isso. O perdão sincero não precisa vir carregado de muitas palavras.